Olá, meu nome é Carla Coronite, sou enfermeira, trabalho na Secretaria Estadual de Saúde na Performance Super e venho hoje demonstrar a precificação das unidades de saúde regidas hoje pelas organizações sociais, as OS, onde o Estado mantém uma fiscalização rígida e plena sobre o funcionamento das unidades que não deixaram de ser estaduais, mas são regidas por organizações sociais sem fins lucrativos que nos mostram através de planilhas, através de relatórios mensais, como tem sido o funcionamento da nossa saúde no estado de Goiás. A precificação ela é feita através de planilhas utilizadas no Excel, com fórmulas que foram pré-determinadas pelo Ministério da Saúde, nada foi criado de uma maneira pessoal. O Ministério da Saúde nos dá embasamento para que as fórmulas sejam desenvolvidas. Agora, o formato da planilha, ela pode ser feita de acordo com a pessoa que estiver construindo. Hoje a gente utiliza esse formato, que é essa tela um pouco azul clara, né? Mas essa tela pode ser modificada para a cor da pessoa que estiver construindo a planilha. E dentro dessa planilha, o importante são os dados que são colocados. Então, eu tenho os serviços hospitalares, né? Eu tenho os atendimentos ambulatoriais, eu tenho os serviços de apoio diagnóstico terapêutico, que são os exames complementares que são feitos nas unidades, e eu tenho a quantidade desses serviços que são pré-determinados pelas SAIs, que é um departamento dentro da Secretaria de Saúde, Superintendência de Atendimento Integral à Saúde, onde faz um estudo bem minucioso sobre quais os serviços que aquela unidade tem que oferecer. Como assim? Vamos ter internações da clínica médica, clínica cirúrgica, clínica oncológica. Então, as SAIs determinam esses serviços e nos dão a quantidade de leitos que nós vamos trabalhar. Através dessa quantidade de leitos, a gente vai determinar as quantidades. Aqui na planilha você consegue visualizar P25, P50, P75, de onde saem esses valores? Isso são porcentagens que são fornecidas pela consultoria da Planisa, que é uma empresa que trabalha com estudos de como e qual valor que seria para funcionar certas unidades de saúde. E eu posso buscar esses valores também no mercado, né, através de comparação de hospitais da mesma complexidade e obter esses valores também. Então, vamos aprender agora o que são internações hospitalares, que são os serviços hospitalares. Essa fórmula é determinada por número de leitos vezes taxa de ocupação hospitalar vezes 30,4. O que significa isso? O número de leitos é dado pelas SAIs. A SAIs determina quantos leitos de clínica cirúrgica, leitos de clínica médica vão funcionar, quantos leitos de UTI que vão funcionar dentro daquela unidade. E através disso eu vou calcular quais serão os números de internações que vão ocorrer. Então vamos lá. A SAIs me define o número de leitos e coloca isso no anexo 1. A taxa de ocupação hospitalar, ela é definida pelo Ministério da Saúde através dessa fórmula, que é o número de pacientes dia dividido pelo número de leitos vezes 100. A gente pode acompanhar um exemplo aqui, vamos imaginar um hospital que tenha 250 leitos e 154 pacientes. Eu vou dividir os 154 por 250, vou ter 0,77, multiplicando por 100, eu vou ter uma taxa de 77% de ocupação hospitalar. O que significa isso? Significa que aquela unidade, durante o período mensal, ela está tendo uma ocupação de 77%, que eu vou jogar na fórmula para a gente descobrir quais são o número de pacientes dias. Lembrando que uma taxa de ocupação menor do que 60% é inviável, ou seja, o hospital tem uma estrutura bem maior do que
a quantidade do que é demanda de pacientes para aquela unidade. E uma ocupação maior, né, ou igual a 100%, significa que aquele hospital precisa de uma estrutura maior para acompanhar aquela demanda. Então, o que se preconizou? A gente colocou aqui na secretaria uma taxa de ocupação de UTI de 90%, que é o nosso objetivo a ser alcançado, que as nossas UTIs estejam sendo ocupadas o maior, né, para atender a demanda da população. Uma taxa de enfermarias, que entra clínica médica, clínica cirúrgica, 85%. As unidades de obstetrícia e as unidades de pediatria numa taxa de ocupação de 70%, e nisso a gente chega a cumprir as metas que são estabelecidas de internação. O 30,4 da fórmula, a gente pega os 365 dias do ano, divide por 12 meses, que dá uma média de 30,4. Então, a fórmula é composta de número de leitos vezes taxa de ocupação hospitalar vezes 30,4, que vai me definir qual é a quantidade de pacientes internados mensalmente, qual a quantidade de pacientes dia. Nesse exemplo aqui, eu tenho, por exemplo, uma taxa de ocupação, né, determinado pela SAIS, de 16 leitos de enfermaria médica ou unidade de clínica médica, que significa a mesma coisa. Eu tenho 12 leitos de enfermaria cirúrgica ou unidade de clínica cirúrgica, 8 leitos de enfermaria pediátrica ou unidade de clínica pediátrica e 4 leitos de enfermaria obstétrica e 10 leitos de UTI adulto. Jogando na fórmula lá, o primeiro exemplo, eu tenho 16 leitos, né, de unidade de clínica médica, vezes 85%, que é a taxa de ocupação, vezes 30,4, me dá 413,44 pacientes. Através do protocolo de matemática, né, que é o de arredondamento, a gente arredonda para 413 pacientes. Esses 413 pacientes significa a quantidade de internação mensal. Como a secretaria hoje trabalha com os percentuais estabelecidos pela Planisa, eu vou pegar os 413, multiplicar pelo valor unitário que a Planisa nos dá e vai chegar ao valor total. Mostrar isso no exemplo prático. Eu tenho lá 413 pacientes da clínica médica na quantidade, eu tenho P50 de R$ 794,18. Quando eu multiplico 413, que é o valor do paciente dia já calculado, vezes o valor unitário desse paciente, à frente eu tenho na planilha o P50, que dá R$ 327.996,34. Ou seja, o paciente da clínica médica vai me custar esse valor no P50, bem como no P75, bem como no P25. Fazendo os outros cálculos, eu vou ver que na clínica cirúrgica eu vou ter 12 pacientes, né, 12 leitos de internação. Desses 12 leitos vai projetar, através da multiplicação 12 vezes 0,85 taxas de ocupação, vezes 30,4, eu chego em 310 pacientes. Clínica pediátrica, 70% de ocupação, vou chegar a 170 pacientes. E na clínica obstétrica, eu vou chegar a 85 pacientes, e na clínica de UTI, né, na UTI adulto, eu vou chegar a uma quantidade de 274 pacientes. Outro dado importante se chama saídas hospitalares. As saídas hospitalares, elas nos dão as metas de produção que são cobradas das OS a cada final de mês. Então, dentro do anexo 1, é importante eu saber quais são as saídas hospitalares para que, quando as OS forem apresentar os relatórios, exista uma confirmação que o valor que está sendo repassado está sendo utilizado de forma integral pelas organizações sociais.
Então, o que são as saídas hospitalares? Eu calculo através do número de pacientes dia, que já foi calculado na fórmula anterior, dividido pelo tempo de permanência desse paciente na unidade, o tempo de internação hospitalar. Quem define esse tempo de internação também é a SAIS, que através de uma metodologia, uma logística, nos dá qual é o tempo que o paciente da clínica médica ficará internado nessa unidade. Qual é o tempo que o paciente da clínica cirúrgica ficará internado nessa unidade. Um exemplo prático seria retornar lá no nosso exemplo anterior, onde a gente tem 12 leitos de enfermaria cirúrgica e esses 12 leitos foram calculados através da fórmula anterior, que me deram 310 pacientes dia, né? 12 vezes 85% vezes 30,4%. A SAIS determinou que o tempo médio de internação desse paciente são de 3 dias. Então, 310 dividido por 3, eu teria na clínica cirúrgica 103 saídas hospitalares, que seria a meta de produção, é o que vai ser cobrado pela secretaria às organizações sociais. Os leitos de clínica médica podem ser calculados da mesma forma também, né? Os 16 leitos vezes 85% vezes 30,4, 413. A SAIS me determinou 2 dias de internação, eu teria 207 saídas hospitalares. Aqui nessa planilha a gente pode acompanhar, né, só de uma forma mais clara, o primeiro exemplo, o exemplo da clínica médica, onde eu tenho 2 dias de tempo médio de permanência, 207 saídas e 413 pacientes projetados. Lembrando que a precificação ela é feita em cima do paciente dia. As saídas hospitalares elas só compõem as metas de produção, o que a OS precisa apresentar para a gente mensalmente. Atendimento ambulatorial também é definido pela SAIS, o número de consultas médicas, o número de consultas não médicas que são realizadas naquela unidade. O quantitativo é determinado pela SAIS e cada consulta é pago de acordo com o valor estabelecido pela Planisa. Nós pegamos o valor unitário, multiplicamos pelo valor total, que nos dá o quantitativo que será pago para que essas consultas sejam realizadas. O SADT, que é o Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico, ele é interno e externo. O que é interno? Vai suprir a demanda das internações daquela unidade. E o externo são os pacientes que serão regulados através da Secretaria Municipal de Saúde para aquela unidade e vão ter que realizar esses exames, ou seja, os pacientes que não são internados, né? Então, nós temos o SADT interno e o SADT externo. O SADT externo, que compõe uma meta de produção, é também determinado pela SAIS, no anexo 1. O SADT interno a gente determina de acordo com a necessidade daquele local. Outra observação importante são as cirurgias. Como calcular, né? As horas cirúrgicas, que são o que a Planisa nos oferece, ela não divide por especialidades, ela divide por horas. Então, a quantidade que eu vou pagar são em horas. Então, uma unidade que tem 103 saídas cirúrgicas, eu vou determinar o tempo médio de cada cirurgia. Um hospital pode ter um tempo médio devido à complexidade de 2,4 horas por cirurgia, levando em consideração a limpeza da sala, o tempo de preparo da sala. E isso vai me dar a quantidade de horas que eu vou pagar. A quantidade de horas também, ela é feita uma multiplicação pela quantidade unitária, que nos dá a quantidade total que será paga para aquela unidade. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho saídas cirúrgicas, de acordo com os 12 leitos de internação cirúrgica, vezes o tempo cirúrgico. Nessa unidade, a gente determinou como 2,4 horas. Então, vai me dar 247 horas de cirurgia mês
que será multiplicado pelo valor que a planilha nos determina e será repassado esse valor para cirurgias. Não é feito por especialidades, é feito por horas cirúrgicas. Nós temos as cirurgias ambulatoriais também, que é a quantidade de procedimentos que a SAIS determina. Um exemplo, 200 procedimentos mês, 120 procedimentos mês e a quantidade de horas que esses procedimentos serão realizados, que nesse caso aqui é 1h30. Então, me dá 180 horas de procedimentos ambulatoriais mensais para ser precificado, para ser colocado o valor. O parto, ele tem uma especificidade, que seja, como eu tenho 4 leitos obstétricos nessa unidade do exemplo que nós estamos falando, eu tenho 85 pacientes dia. Eu calculo os 85 pacientes dias dividido pelo tempo médio de permanência me dá saídas hospitalares, né? Que seriam 42 saídas. As 42 saídas obstétricas significam a quantidade de partos que serão realizados. O parto é uma exceção das cirurgias, ele é pago por parto. Então, a planilha me dá o valor unitário de cada parto. Nesse exemplo, eu multiplico por 42 partos e vai me dar o valor que vai ser repassado para as unidades de saúde. A hemodinâmica também é um serviço diferenciado, seriam determinados pela SAIS. Desse exemplo aqui, eu tenho 30 procedimentos, cada procedimento equivale a 2,1 horas, que vai me dar 63 horas mês, e que será precificado de acordo com as horas de cirurgia. O SADT interno, ele é calculado de acordo com a demanda hospitalar. Então, eu tenho 2 formas de calcular o SADT interno. Uma das fórmulas é pegar o paciente dia projetado, que eu tenho na unidade hoje. Vamos imaginar que hoje na clínica médica eu tenho 284 pacientes. E devido a uma redução de leitos ou um aumento de leitos, eu vou ter que fazer uma retificação no contrato e vou obter um novo paciente dia, né? Os leitos podem ser remanejados, os leitos podem ser desativados, né? Então a gente trabalha com essas modificações durante o contrato, que são de 4 anos. Nisso, cada vez que eu vou reformular o contrato, eu vou ver qual que é a capacidade de SADT interno que aquela unidade vai projetar. Vamos com esse exemplo aqui então. Se eu tenho 284 pacientes dia e hoje eu tenho 185 pacientes dias, 284 dividido por 185, eu tenho um percentual de 1,54. O que é isso? Ou seja, de 284, reduziu a quantidade de internações para 185 e eu tenho então uma porcentagem. Então eu pego as 29 bolsas de sangue que eu já oferecia para aquela unidade, vezes a porcentagem que foi determinada, que é 1,54. Então hoje eu vou oferecer 45 bolsas de sangue para aquela unidade. Lembrando que também o SADT, ele é precificado de acordo com a unidade. Uma bolsa de sangue significa um valor unitário. Um exame de análise patológica é um valor estabelecido pela planilha. E assim eu tenho um raio-x, o eletrocardiograma. Então, todos os exames possuem um valor já pré-determinado, que eu multiplico pela quantidade total e chego no quantitativo que será repassado para as unidades de saúde. Outra forma de se calcular o SADT interno é através da KPIH, que é uma planilha que é alimentada pelas unidades de saúde, pelas OS, que determina tudo que foi realizado dentro daquela unidade. Como assim? A KPIH ela me oferece uma série histórica de produção. Eu posso obter também o SADT interno através dessa série histórica, através de um estudo.
Então, através a KPIH são os indicadores-chave de desempenho para a saúde. Esse é o site que a gente entra, né, www.kpih.com.br, que não tem acesso ao público, é só através de senha, que é para as pessoas que trabalham com essas precificações. Na KPIH, quando eu entrar dentro do site, eu vou ter o relatório de produção. No relatório de produção, eu vou selecionar a unidade que eu vou pesquisar. Eu estabeleço uma competência inicial e final, ou seja, o período que eu quero analisar aquela quantidade de exames daquela unidade, e eu ponho uma seta no PDF e vou me dar quais foram a quantidade de exames que foram realizados por aquela unidade mensalmente. Outra fonte de estudo é a tabela Planisa, que, como vocês estão vendo, ela trabalha com as mesmas fórmulas que foram especificadas anteriormente para vocês, com a mesma taxa de ocupação, com o mesmo 30,4 mês, e me dá o custo unitário. Então, o custo unitário eu vou multiplicar pela quantidade de paciente dia, que vai me dar o valor total dessa planilha. Então, a precificação, ela é feita de uma forma a garantir, né, uma transparência a todos os órgãos de gestão, para que a gente tenha uma planilha comparativa dos valores que vão ser oferecidos. Lembrando que as OS são órgãos sem fins lucrativos. Então, as metas de produção, elas são exigidas para que aquele recurso que é passado mensalmente seja totalmente utilizado pelas organizações sociais. Muito obrigada.